Entendam por quê? O Corinthians corre riscos de poder voltar a contratar somente em 2027, mesmo pagando todos os transfer bans pendentes. Se por um lado a nossa expectativa de contratação vai ficando cada vez menor, por outro lado, nosso adversário nas oitavas de final da Libertadores da América, o Rosário Central, garantiu um grande reforço para o duelo contra nós. E já pensando no retorno aos jogos oficiais, jogo contra o Remo na próxima quinta-feira pelo Campeonato Brasileiro, o treinador Fernando Diniz fez o primeiro coletivo com dúvidas sobre quem será o substituto do meia argentino Rodrigo Garro. Salve galera, nação corintiana, tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre esses assuntos, já gostaria de pedir a vocês, por favor, deixem o like e o hype. Você que não é inscrito no canal, por favor, já se inscreva no canal e ative o sininho para receber a notificação de todos os vídeos. Começando esse vídeo de hoje falando sobre trabalhos pensando no retorno aos jogos oficiais. O treinador Fernando Diniz fez o primeiro coletivo já visando o retorno contra o Remo na próxima quinta-feira pelo Campeonato Brasileiro, com dúvidas sobre quem será o substituto do meia argentino Rodrigo Garro. O Corinthians finalmente volta aos jogos oficiais na próxima quinta-feira, às 19h30, quinta-feira, dia 23, vamos receber o Remo na Neoquímica Arena, jogo da última rodada do primeiro turno do Brasileirão. Temos, claro, extrema necessidade de vencer para nos afastarmos de uma vez por todas ali do Z4 e, claro, tentar ir se aproximando cada vez mais da parte de cima da tabela. Nesse momento estamos na 12ª colocação do Brasileirão. Fernando Diniz, que vem preparando a equipe desde o dia 25 de junho, quando o Corinthians voltou oficialmente aos treinos no CT Dr. Joaquim Grava. Tivemos um amistoso, mas que não serviu de nada, no dia 12 de julho, contra o Cascavel no Paraná, em um gramado inaceitável. Não sei como a diretoria do Corinthians, comissão técnica, tiveram coragem de colocar os jogadores naquele gramado. Então, quinta-feira é o retorno, jogo na arena, gramado novo e tudo mais. Pensando nesse jogo, no último sábado, dia 18, Fernando Diniz fez o primeiro treino coletivo, com dúvida, quem será o substituto do argentino Rodrigo Garro. Lembrando que o Garro tomou um cartão amarelo no jogo contra o Grêmio do dia 30 de maio e está suspenso para essa partida. Zacarias Labiá, ao longo dos primeiros trabalhos, foi ganhando espaços, mas o Jess Lingard também foi conquistando ali também seu espaço com o Diniz. Hoje, então, a dúvida é entre Jess Lingard e o Zacarias Labiá para substituir o meio argentino. Conforme eu disse, não pode jogar nesse jogo de quinta-feira no retorno do Brasileirão. A minha opinião quanto ao Diniz ter comandado o primeiro trabalho coletivo é a seguinte, vamos lá. Primeiramente, Fernando Diniz vem focando bastante na marcação sobre pressão, aquele perde, pressiona, e também, claro, os jogadores têm treinado muitas, mas muitas finalizações mesmo. Então, a dúvida sobre quem vai substituir o Garro, ela existe. O Labiá ali nos primeiros trabalhos, nas primeiras semanas, ele conseguiu largar na frente. O Lingard teve aqueles detalhes que teve que retornar para a Inglaterra. Infelizmente, ele teve ali, perdeu uma pessoa da sua família e teve que se ausentar, mas retornando, tendo a sequência de treinos diretas, o Lingard também conseguiu demonstrar ali uma grande capacidade para o Diniz. Hoje a dúvida existe. Pelo que eu recebi de informação, o Labiá deverá, até pela questão de características e até ajudando ali de uma forma mais centralizada, não que o Lingard faça isso, só que o Lingard ele consegue ter uma competência maior atuando muito próximo aos atacantes, já o Zacarias Labiá consegue dar aquele combate e até ajudar também na contenção, mas é aquele detalhe, só saberemos mesmo na hora da escalação oficial que sairá uma hora antes do jogo. É importante ter essa concorrência, dois jogadores brigando por uma vaga hoje, Lingard e o Labiá que terminou muito bem o primeiro semestre, foi ganhando espaço com o Fernando Diniz, marcando gols importantes. Enfim, então, a nossa expectativa, eu particularmente estou numa expectativa muito grande para ver como que o Corinthians vai se comportar
nesse retorno. Tomara que dê tudo certo, que o Corinthians consiga apresentar uma grande evolução durante todas essas semanas somente para treinos. E agora vamos falar sobre informação envolvendo adversário nosso nas oitavas de final da Libertadores da América. O Rosário Central garantiu um grande reforço para o duelo contra nós. Aliás, os duelos contra nós pela Conmebol Libertadores. Em breve teremos 2 jogos decisivos pela Libertadores. Decidiremos contra o Rosário Central uma vaga para as quartas de final da Libertadores. O primeiro jogo acontecerá no dia 13 de agosto na Argentina e o jogo da volta na nossa casa acontecerá no dia 20 de agosto. E claro, com os preparativos, semanas de trabalhos, absolutamente também que nós ficamos nas questões envolvendo ambos os elencos. Aqui no nosso timão não temos expectativa de contratação, nesse momento estamos com o transfer e claro, tem os detalhes envolvendo o Memphis, que é um jogador que pode ser um diferencial para esse jogo. O atacante holandês tem contrato com o Corinthians até 31 de julho, não sabemos se ficará. No mês de junho, eu informei a vocês, inclusive falando até sobre o Memphis, que esse jogo entre Corinthians e Rosário Central poderia acontecer sem 2 grandes jogadores. O Memphis, pelos nossos lados, que devido ao fim do seu contrato e até agora não renovou, e pelos lados do Rosário Central, o argentino Ángel Di Maria, jogador com sucesso em grandes clubes na Europa, começou no Rosário Central, retornou ao clube em 2025 e o contrato dele terminou com o Rosário no início de junho, mas para uma tristeza de nós torcedores, o Rosário Central acabou garantindo a permanência do Ángel Di Maria. O próprio clube anunciou nas suas redes sociais a renovação do contrato com o Ángel Di Maria. Esse novo contrato vai até a metade de 2027, sendo assim, então, o clube argentino garantiu a permanência do seu principal jogador, um grande reforço para jogar contra nós nesses duelos que teremos pela Libertadores da América. O Di Maria, que está já com 38 anos, mas ainda é um jogador extremamente decisivo hoje, o principal jogador do clube argentino. A minha opinião quanto ao Rosário Central ter garantido a permanência do Di Maria é a seguinte, vamos lá. Quando o contrato do Di Maria se encerrou, eu informei a vocês. Até tratei como uma excelente notícia sobre o Di Maria para nós corintianos, para o Corinthians. Hoje a notícia já não é mais excelente, o Di Maria renovou. Inclusive eu também informei que a não permanência do Memphis, o Memphis não ficar, seria uma excelente notícia para os argentinos. E por enquanto os argentinos estão com excelente notícia, porque o Memphis ainda não renovou e dificilmente vai renovar, conforme eu venho falando para vocês. Então, como eu informei que o contrato havia se encerrado, hoje eu tenho que trazer essas novas informações que agora o contrato foi renovado e, claro, tem que servir de alerta para o Corinthians. Os jogadores do Corinthians todos têm que ficar espertos. Di Maria, para mim, sinceramente, é um dos atletas mais decisivos da Libertadores. Mesmo com 38 anos, está jogando demais, excelente condição física. Sinceramente, o Di Maria tem melhor condicionamento físico que muitos jogadores aí de 30, 31, 32 anos. Um cara que sempre se cuidou e, claro, sempre ali trabalhando de forma bem intensa nos clubes europeus ao qual ele passou. Claro, para o Corinthians ganhar a Libertadores, temos que passar por equipes independentemente dos jogadores que tiverem. Mas, sinceramente, para mim, se o Di Maria não tivesse renovado, para mim, sinceramente, seria melhor. Agora, quem hoje, como eu disse, está tendo a melhor situação são os argentinos, enquanto nós, infelizmente, não temos nem expectativa de contratação. Por quê? Mediante a toda a situação, não temos dinheiro e com os transfer bans, que será o assunto aqui do final do nosso vídeo. Então, eu me senti na obrigação, da mesma maneira que eu falei que o Di Maria ainda não havia renovado com o Rosário, agora eu tenho que informar para vocês que a notícia já não é mais excelente, conforme eu havia avisado vocês no mês passado. E para finalizar esse vídeo de hoje, eu quero trazer uma informação para vocês que é bastante complicada
para o nosso Corinthians. Primeiramente, deixando bem explicado, ainda não se tem nenhuma comprovação de que realmente isso vai acontecer, mas analisando todos os detalhes que eu passarei aqui para vocês, infelizmente as chances acabam aí nos demonstrando que realmente a situação do Corinthians pode se complicar. Vamos lá. O Corinthians, infelizmente, nesse momento está com 3 transferbans. E mesmo pagando, o Timão corre riscos de poder voltar a contratar somente no ano que vem, somente em 2027. Vamos lá, vou explicar certinho. Estamos com 2 transferbans impostos pela FIFA, um pelo não pagamento de valores ao Philadelphia Union dos Estados Unidos pela contratação do Martinez, algo na casa de 8 milhões de reais. E pouco mais de 1 milhão 150 mil de uma multa que o Corinthians tomou da FIFA devido às punições envolvendo o próprio Martinez, o Charles junto ao Midtjylland da Dinamarca, que o Corinthians não pagou também, é outro transferban que a qualquer momento pode explodir, e também pela dívida que o Corinthians tem junto ao New York City pelo empréstimos, aliás, do atacante Thales Magno. Pagando a FIFA, a tendência é a liberação ser praticamente automática, ou seja, se livra desse transferban com um pouco mais de 9 milhões de reais. Agora, o Corinthians sofreu um novo transferban. Aí, em território nacional, junto à CNRD, Câmara Nacional de Resoluções e Disputas da CBF. 8 milhões de reais que o Corinthians não pagou, seria a 5ª parcela do acordo que foi feito para pagar dívidas com clubes, ex-jogadores, empresários aqui no Brasil. A Câmara Nacional de Resoluções e Disputas pertence à CBF. A parcela venceu na última sexta-feira, dia 17, o transferban foi automático. Um detalhe é que essa punição, mesmo que o Corinthians pague, ela tem uma duração de 6 meses. Ou seja, se o Corinthians pagar hoje, só vai se livrar daqui a 6 meses. Na última vez que o Corinthians foi punido pela CNRD, o Corinthians pagou no outro dia da punição e ficou impedido de contratar durante 3 meses. Mesmo ali, todos os dias, praticamente tentando a liberação junto à CBF. Dessa vez, credores do Corinthians na CNRD estão pressionando a CBF para que mantenha a punição, mesmo que o Corinthians pague, mantenha a punição, que é o que a CBF mantém durante os 6 meses. Então é por isso que eu estou falando isso para vocês. Mesmo se o Corinthians pagar tudo, se a CBF decidir manter a punição de 6 meses, que é o que está na regra, o Corinthians só poderá voltar a contratar no ano que vem. Volto a dizer, ainda não tem nada confirmado, não tem nada garantido. Estou explanando para vocês os riscos que o Timão corre nesse momento. Uma situação bem urgente para os lados do nosso Corinthians. A minha opinião quanto a esses sérios riscos que o Corinthians tem de poder voltar a contratar somente em 2027 é a seguinte. Vamos lá, reafirmo, não tem nada confirmado. Estou apenas explanando para vocês as possibilidades. Mesmo pagando, a CNRD coloca a punição por 6 meses. Então, daqui 6 meses já será 2027. Ainda não tem nada confirmado, volto a dizer. Mas estão pressionando a CBF, que mesmo que o Corinthians pague, o Corinthians fique com a punição. E é reincidência, o Corinthians já havia sido punido. Já havíamos sofrido um transferban da CNRD no ano passado, junto com aquele transferban pela dívida não paga pelo Félix Torres. Então, naquele período, ficamos 3 meses. E agora? A janela de transferências abre no próximo dia 20 desse mês. Segunda-feira, abre a janela de transferências. E vai até 11 de setembro. Então, quais as expectativas? Se o Corinthians ficar punido por 3 meses, como foi da última vez, o Corinthians também só poderá voltar a contratar em 2027. Que situação que colocaram o Corinthians, essa atual gestão. Quando entraram, colocaram a culpa na gestão anterior. E agora? Claro, é um Corinthians que vem sendo pessimamente administrado há muitos anos. As dívidas do clube chegando a 3 bilhões, só que a atual gestão não faz nada para mudar, não faz nada para melhorar. Muito pelo contrário, vai piorando, fazendo empréstimos, antecipações, fechando acordo de patrocínio polêmico com pouco dinheiro. Vejam só, fecharam com a Fatal. O que resolveu? Nada. Só piorou
só na verdade complicou as chances de virem outros patrocinadores. Não adianta falarem, não tem nada a ver. Tem sim. Enfim, então não resolveram nada no final das contas e agora o Corinthians está arriscado de acontecer isso daí. Apesar que, se analisarmos, ficar com transfer ban, a minha preocupação é que sairão jogadores forem vendidos e terão que vender. E aí, como que vamos atrás de outros jogadores? Mas até o momento, as contratações que estão sendo ditas, sinceramente, dependendo da situação, o transfer ban acaba sendo até um grande diretor de futebol. Mas enfim, não dá para o Corinthians ficar assim, independentemente de qualquer coisa. O Corinthians não pode ficar com essas punições, não pode sofrer essas punições, não pode ter essas dívidas. E claro, isso vai manchando cada vez mais, piorando cada vez mais a credibilidade do clube, que infelizmente já sabemos que a situação já é muito difícil. Enfim, volto a dizer, não tem nada garantido, mas analisando tudo que eu falei, mediante as consequências, infelizmente, os riscos eles existem. Então eram essas as notícias do Corinthians de hoje. Como sempre peço a vocês, comentem, deixem aí nos comentários as opiniões de vocês sobre tudo que foi falado nesse vídeo. Também deixem o like e o hype, que tudo isso é importante demais para nós. E você que não é inscrito, já se inscreva no canal, ajude a nossa comunidade a crescer cada vez mais, porque aqui sim é canal de corintiano de verdade. É isso aí, galera. Valeu, é nosso, um abraço e vai, Corinthians!